no ano de 99, foi aprovada a Lei 9876, que instituiu o fator previdenciário. E esse fator previdenciário, para uma idade de 48 anos, aí a professora tem acrescido em 10 anos, para ela não ser prejudicada, porque a tabela é única, homem, mulher, professor ou não, ela tem um fator previdenciário de 0,5614. O que significa isso? Que o valor do benefício que ela vai receber a partir da data da concessão do benefício vai ser 1.235,08. Ou seja, nesse exemplo aqui, que é bastante plausível, uma professora no município de Guarujá, que tenha 48 anos e 25 anos de contribuição, ela pode deixar de receber R$ 2.500 e passar a receber R$ 1.235,08. Aí eu já vou responder vocês, não, mas eu continuo trabalhando na prefeitura. Continua trabalhando mais 10 anos, mais 15 anos, e na hora que você não aguentar mais trabalhar, vai passar a receber 1.235,08. Lembre-se, na hora que não der conta mais de continuar trabalhando, vai ser 1.235,08. Ok? Essa é a realidade hoje dos servidores públicos de Guarujá. Por quê? Porque essa é a regra da concessão. Lembrando que mesmo que tenham contribuído depois, não pode ter outra aposentadoria pelo INSS. Então, essa pessoa que continuou trabalhando, quer dizer, mesmo assim, lembrando que, como eu estou falando de professor, já dou o primeiro diferencial importantíssimo entre o regime estatutário e o regime CLT. Desculpe, regime INSS e regime próprio. No regime próprio, a professora pode ter 2 aposentadorias. No INSS, 1. Tá? Por quê? Se a professora só para dar um exemplo, que eu sei que tem alguns municípios brasileiros, ela dá aula na escola municipal A e na escola municipal B, e são concursos diferentes, ela vai ter 2 aposentadorias. Ou, como aqui são municípios contíguos, ela dá aula em Guarujá e dá aula no município de Santos, pode ter 2 aposentadorias. E no regime geral, só 1. Tá? Bom, mas eu quero que vocês prestem bem atenção nesse número aqui. Aos 48 anos de idade, a expectativa de sobrevida de homem e mulher, porque aqui é média, é de 30,7. Ou seja, se não acontecer um acidente de percurso, que é aquelas doenças que eu nem gosto de comentar o nome, as pessoas vão com certeza chegar quem está com 48, chega aos 80 tranquilamente. Se alguém tem dúvida, ainda mais numa cidade tão aprazível como Guarujá, vocês sabem que é comum vocês encontrarem o quê? Na orla de Pitangueira, agenciado o quê? Pessoas da melhor idade. E cada vez a melhor idade está mais extensa, não é isso? Lembrem-se disso na hora que pensarem em aposentadoria, porque se estão achando que vão embora cedo, acreditem, graças a Deus nós estamos cada vez vivendo mais. Então, esse valor aqui, vai fazer a diferença, não hoje, quando vocês estão pensando em aposentar, vai ser quando estiverem com 75, com 78, com 80 anos. É aí que vai, aí que as considerações devem ser. Não é o FGTS da agora que vai resolver, não, tá? Porque outra grande realidade brasileira é quando a gente pega o FGTS, o que acontece? 90% dos nossos servidores não vai ter durado nem o quê? Nem o primeiro ano. Alguns investiram bem, a maioria com certeza acaba vendo o dinheiro passar entre os dedos e desaparecer, tá? Então, é importante lembrar que essa pessoa pode passar 31 anos da vida dela recebendo 1.235. Assim, eu aqui faço o primeiro comentário. Como isso aqui é média, gente, eu faço aqui mais uma reflexão. No município de Guarujá, como a maioria dos servidores são da área de educação, eu já vou fazer aqui um afago às mulheres. Eu sei que o município tem mais mulheres do que homem. Por quê, gente? Por que qualquer município brasileiro tem mais mulher do que homem como servidores? Por quê? Por quê? Porque homem tem pavor de sala de aula de criança e adolescente. Tá?
A gente não tem jeito para... Gente, eu estou falando regra, é claro que tem exceção, tenho certeza que deve ter professores do sexo masculino excepcionais, mas regra geral, quem sabe tomar conta de criança e adolescente, que tem coragem de enfrentar uma sala de aula, são do sexo feminino. Tenho certeza que aqui não seria diferente. Deve ter na Secretaria de Educação, a maioria dos servidores são do sexo feminino. E aí o que acontece? Agora a notícia é melhor ainda. Vocês do sexo feminino vivem em média de 7 a 8 anos a mais do que a gente. Talvez por isso que os homens sejam um pouco mais irresponsáveis. Eles já sabem que vão morrer antes mesmo. Tá? Nós vivemos 7 anos a menos. Se alguém tiver dúvida, reparem no ônibus que descer lá da capital para fazer uma semana de férias aqui em Guarujá, um ônibus da terceira idade. Você vai ver só descendo homens, reparem. Veja um ônibus de excursão que seja só da melhor idade, vejam que só desce gente de qual sexo? Por quê? Porque os homens já foram embora tudo, gente, já morreram. Eles nem sabem fazer excursão. Excursão de melhor idade é para o sexo feminino, para você ter uma ideia. E se alguém ainda tiver dúvida, vá num baile terceira idade. Vá num baile terceira idade que vocês vão ver o seguinte, encontrar algumas raríssimas exceções de homens nessa idade, vivos, encostado um pouco assim na parede, e as mulheres dançando freneticamente, porque vocês não param de dançar nunca. E eles, como são mercadoria rara, o que vai acontecer? Eles vão ser disputados a tapa, e já não estão muito bons e acabam morrendo lá. Essa é a realidade. Não, eu falo isso, gente, que é bom que vocês saibam que essa é a realidade e não está mudando mesmo com vocês, as mulheres no mercado de trabalho, não reduziu a expectativa de vida delas, tá? Aí qual que é o motivo? Suponho que é porque vocês têm dupla jornada de trabalho. Não me passe da terceira que não vale a pena, tá? É dupla jornada de trabalho. De qualquer maneira, isso é para vocês refletirem sobre a aposentadoria. Bom, isso aqui, como a gente está falando de previdência, uma das coisas importantes é fazer teste de visão. Então, por favor, teste de visão aqui. O que eu estou mostrando? Sabe o fator previdenciário que eu acabei de comentar? A apresentação vai estar disponível para vocês aqui. O que eu estou mostrando? 48 anos com 35 anos de contribuição vai dar, olha lá, 560,056,1. Para ter 1 no INSS, para o cara falar assim, a média deu 2.200, eu quero aposentar com 2.200. Que idade vocês precisam ter? 60 anos de idade com 40 anos de contribuição. É mamão com açúcar. 60 anos de contribuição com 40 anos, 40 anos de contribuição com 60 de idade, dá lá, 1.004. Qualquer combinação anterior vai dar menos do que 1, ou seja, a aposentadoria será reduzida. Eu não estou aqui fazendo apologia contra o fator previdenciário, porque eu saberia defender ele muito bem. Qual é a lógica dele? Se você está mais jovem, vai receber mais, tem que tirar menos por mês. A lógica é essa. É a lógica que existe uma reserva financeira no momento da sua aposentadoria. Se você tem maior idade, você vai receber menos tempo, então você pode tirar mais dinheiro mensalmente. Se você é mais jovem e o dinheiro é o mesmo, você tem que tirar menos. A lógica é essa. Não estou dizendo para vocês concordarem. É o que existe hoje na Constituição e nas leis nacionais, tá? Bom, e agora eu vou fazer literalmente a propaganda do regime, qual eu faço a fiscalização, que é regime próprio. Esta mesma servidora, essa mesma professora, poderia aposentar com 48 anos? Não. Então, eu já vou dizer para vocês por quê. E aqui é uma questão sensível. Se ocorrer a instituição do cargo estatutário, do regime estatutário, agora em 2011, os servidores de Guarujá não têm direito às regras de transição que existem hoje. Por quê? São para quem era estatutários em 98 ou em 2003. Como vocês não eram, não tem direito à regra de transição. Então, eu só estou comentando a regra que tem direito hoje, que é a regra do artigo 40. Então, hoje, uma professora, para se aposentar no INSS, seria 50 anos de idade, e não 48. Se fosse a idade dela. Lembrando que a idade dela poderia ser até... Só vou voltar, tá? Vamos imaginar que, em vez de 48, a professora estivesse com 44. 44 com 35, olha lá,
o fator previdenciário seria de 0,49. Então, lembrando que, tudo bem, como não tem idade no INSS, cada vez que vocês com idade reduzida vão requerer o benefício, o INSS vai dizer o seu benefício é menor. Então, apesar de não ter limite de idade, o benefício vai diminuindo em razão da idade menor. Bom, mas vamos voltar aqui. Vamos pensar aquele mesmo exemplo daquela professora que está com 48 anos. Bom, ela teria que trabalhar mais 2 anos, porque ela não pode aposentar com 48, mas ela pode aposentar com 50. Se o salário dela é 2.500, eu repeti a média, mas quero lembrar que aqui o cálculo no regime próprio também agora também é pela média. Então é igual ao INSS. Mas qual que é o grande diferencial? Não tem o teto do regime geral e não tem fator previdenciário. Então, se o valor fosse de R$ 2.200, o benefício dela seria de R$ 2.200. Se a média desse 2.500, seria 2.500. Agora eu quero comentar aqui, e eu vou perguntar, Sideni, eu posso dizer que tem algumas categorias aqui que ultrapassam R$5.000? Pode, é possível no município? É possível? Então, imagine quanto maior o salário, aí a maior é a diferença para ter regime próprio, hein? Imagine que o salário fosse de 5.000, tá? Imagine que o salário dessa... Eu até quero comentar, gente, por que eu fiz essa pergunta? Eu já trabalho nessa área há muito tempo, então eu sei que o município vizinho de vocês aqui, vocês já devem saber disso, mas é bom que vocês saibam. A prefeita me disse pessoalmente, a prefeita de Cubatão, na época, não sei, é claro que agora deve ter mudado, foi uns 3 anos atrás, que a média salarial em Cubatão é de R$7.000, tá? Não sei se vocês sabem, eu estou passando aqui, que a média salarial no município de Cubatão é R$7.000, tá? Então, aí vamos imaginar que fosse 5.000. Se fosse 5.000, o que acontece? No INSS, esse exemplo anterior aqui, ó, se aqui fosse 5.000, o valor médio não poderia ultrapassar, em hipótese alguma, 3.600. Então, quanto maior o salário, aí pior ainda fica a diferença entre o regime próprio e o regime geral, porque o regime geral tem um teto. Então, para vocês entenderem, gente, por que os servidores no município de São Paulo, da capital, não têm INSS? Por que os servidores de São Paulo, Estado, não têm INSS? Porque, com certeza, a média salarial, pelo menos de várias categorias, é superior ao do INSS. Imagine se o cara ganha 10.000, mas ele não quer INSS, mas nunca. Porque se ele aposentar no setor público, ele recebe 10. Se ele aposentar no INSS, é 3.600 com fator previdenciário. Pode virar 1.800. De 10 para 1.800, ninguém merece. E se ele tiver uma garantia constitucional, ele não abre mão de jeito algum. É isso, Quanto maior a média salarial, mais é vantajoso estar vinculado ao INSS. Aí, desculpa, é o regime próprio. Aí nem se discute, porque vai fazer a diferença em alguns momentos aqui que eu quero contar, voltando lá. Bom, o valor do benefício dessa professora, se tivesse regime próprio aqui, seria R$ 2.200 e não R$ 1.235. Tudo bem, ela trabalhou mais 2 anos. Mas agora vamos fazer a conta que interessa. Qual é a parte mais sensível do corpo humano? O bolso, não é isso? Então vamos fazer aqui. Considerando que ela tem uma expectativa de sobrevida aos 50 anos de 29 anos, 29 anos de entre 1.220 para 2.220 para 1.235, dá uma diferença mês de R$ 965. Pegue 29 anos, multiplique por 13, porque tem um 13º, e multiplique por 965. E tire os 2 anos a menos que ela recebeu, que ela poderia ter recebido pelo INSS, porque ela poderia ter aposentado com 48. Dá R$ 340 mil na conta do servidor que ele estaria abrindo mão, em razão de permanecer no INSS, podendo ter a garantia do estatutário. Eu estou falando de R$ 2.200. Quanto maior o salário, isso aqui vai aumentando. Entenderam porque servidor federal nem admite a hipótese de discutir RGPS, mas não querem nem ouvir falar. Nem ouvir falar. Estadual, servidores estaduais, servidores das capitais, por quê?
que eles podem, 29 anos entre 2.200 e 1.235, dá uma diferença a favor do regime próprio, quer dizer, a favor do trabalhador, do aposentado, de R$ 342 mil. Tá? Claro, valor presente, aí tem taxa de juros, aí cada um, quem é economista, que faça do jeito que quiser. Estou pegando valor mês hoje e multiplicando pela expectativa de sobrevida. Lembrando que as mulheres podem acrescentar no mínimo aqui uns 6 anos a mais, tá? Não esqueçam disso. Bom, se for servidora, e se for servidora? Bom, a servidora, aí começa, e eu acho que é uma reflexão boa para vocês, porque eu tenho aqui a obrigação de não fazer, não há mundo cor-de-rosa, eu quero deixar bem claro qual que é a diferença. Como não há, em tese, direito à regra de transição, quero deixar bem claro aqui, gente, que é a posição que nós temos hoje no Ministério da Previdência Social. Evidentemente, pode a Justiça Estadual aqui, num caso concreto, dizer, não, os servidores de municipais de Guarujá têm direito à regra de transição. Aí o mundo seria bem melhor, porque aí vocês podem aposentar as mulheres aos 48 anos de idade e os homens aos 53, tá? Isso seria a regra, se pudesse ter direito a regras de transição. Como regra geral, agora a Justiça sempre pode decidir favorável ou não. Bom, se for servidora sem ser professora, a idade é de 55. Essa é a grande diferença entre o regime próprio e o regime geral. No regime geral, tem idade mínima para aposentar. A mulher é 55 anos e o homem é 60. Isso eu já sei que vocês têm acesso, porque eu verifiquei um material que foi preparado pela Prefeitura, que passa todas essas questões aí das regras com detalhe. Então, só para vocês saberem, uma mulher para aposentar, ela precisa ter, se não seja professora, 55 anos de idade, 30 de contribuição. Aos 55 anos de idade, a expectativa de sobrevida é 25. Então, mesmo nesse caso, com esses valores aqui, mesmo que recebesse 7 anos antes, porque ela conseguiu aposentar com os 48, com 1.235, se ela demorasse 7 anos para aposentar, só que ela aposentasse com 2.200, no final da vida dela, ela estaria ganhando R$200 mil de estar no regime próprio e não no regime geral. Por quê? Porque depois vai fazer a diferença esses valores aqui. É isso. Eu acho que é a questão que eu acho mais relevante para mostrar para vocês existe sim um diferencial. O diferencial é que nós, servidores públicos, temos pelo texto constitucional a garantia de uma aposentadoria que não é igual da INSS, e como não é igual e eu sou servidor, eu posso dizer, ela é mais favorável, com certeza ela é mais favorável, indiscutivelmente. Lembrando que quanto maior for o salário, mais importantes seriam. Bom, como eu estou nesse quadro, eu quero que vocês reflitam muito sobre esse quadro, eu quero comentar mais algumas coisas aqui, que são questões bastante sui generis desses municípios que têm a CLT. Eu vim conversando com o motorista, e o motorista já deixou bem claro uma questão